Alguns analistas dizem que o que derrubou a Dilma foi a crise econômica e também a falta de competência política para construir uma base na Câmara e no Senado, além de um péssimo relacionamento com a imprensa, com a mídia nacional. Isso tem reflexo no Temer para 2018? Como é que vai ser a crise econômica aí? O que derrubou a Dilma foi a falta de diálogo, não só com aliados, no todo. Ela era presidente de um país, não presidenta, ela é presidente de um país. Ela deixou sentado na antessala o vereador mais bem eleito do país, o Suplicy, deixou o nosso... Ela não recebeu, os nossos Cibá Machado, quer dizer, como é que uma mulher dessa quer que você vá defendê-la? Rapaz, olha, o grande erro é dizer assim, olha, houve um golpe contra a Dilma. A Dilma que se derrubou, porque ela não montou uma base sólida no parlamento. Porque se ela tivesse... Cadê que derrubaram o Lula? Porque ele tinha uma base sólida no parlamento. Então ela não é política. Né? Ela jamais aprovaria essa repatriação que o Temer aprovou agora. Ela jamais aprovaria o teto de gastos que o Temer está aprovando agora. Por quê? Porque ela queria ser acima da política. Ela foi um binho de saia. Ela era uma populista. O Temer deu um bom aumento para a mídia também, né? Por que é que ela não deu? Ele está gastando uma grana braba. Você pega a Folha de São Paulo, você pega a Veja, você pega o Estadão. Daí tu entende, né? Eu entendo. E ela não era política? Até porque aqui eu também não participo da mídia, eu sei como é que funciona o negócio. É todo mundo entupido de grana, meu filho, só fala bem. Aí você diz o seguinte, esse reflexo que o Astério se reporta, iniciado no governo Dilma, ela hoje se estendeu para todos os estados e municípios brasileiros. Nós estamos vendo aí o exemplo mais marcante é o do Rio de Janeiro. Não é? O Rio de Janeiro com a grave crise que está afetando uma série de outros estados brasileiros, não é isso? O que eu pergunto é o seguinte, essa crise, estou indo para os quatro, essa crise que está aí, abalando os estados e os municípios, quais os reflexos que elas poderão ter para as eleições de 2018, quer presidencial, quer estadual? Depende da Lava Jato. Não, nem é isso. O reflexo da crise, ele vai ser medido de acordo com a competência de cada administrador. É claro que a crise ela é macro, mas nós podemos pegar exemplos simples. Nós temos um salário, sabemos quanto ganhamos, sabemos o nosso potencial de gasto. Agora, o que acontece é que se nós formos atuar como atua o governo, onde com esse monte de partido tem que dar um pedacinho para cada um, o dinheiro não dá para nada. Se eu fosse administrar a conta dos meus vizinhos com o meu dinheiro não daria. Para mim administrar a minha conta, o meu dinheiro dá. Então, quer dizer, o fato é saber administrar o que tem. E quando você fica querendo se manter no poder, parece que esse poder é encantador. Aí precisa acertar o Pedro, o Manel, o Francisco, que sai só de um canto. Aí gera crise. Se você sabe administrar, não tem crise. O bom administrador é aquele que administra nesse período de crise, de dificuldade. Eu vejo muita gente falando aqui sobre, fulano de tal é candidato a governador, candidato a senador. Essa Lava Jato vai definir também. Ninguém sabe como é que vai ser. O Jorge, pode ser condenado ou não, quem que sabe? O Petecão, o Gladys, ninguém sabe o que vem dessa Lava Jato. Eles estão citados. Mas e essa não estão indiciados, não são réus. Essa crise pode afetar o governo de plantão? O governo já está afetado na quebradeira econômica, né? Está afetado, né? O governador Tião Viana, ele mesmo anunciou, que demitiria 545 cargos comissionados. Mas esqueceu de dizer que começava quando ele te demitiu, porque depois ninguém viu. Quer me parecer que ele recuou dessas pretensões. Melhorou a situação econômica do Estado? Não. Nem vai melhorar. E por que o recuo? Na verdade, porque era um discurso... Não. Na verdade, essas demissões já vinham ocorrendo. Como o Marcos Alexandre fez na prefeitura, quando ele farejou a crise. Né? O Marcos, quando ele disse, vou denunciar, ele disse que ia denunciar 100, demitiu 600. Foi. E demitiu da onde não estava dando problema. O Marcos tem uma vantagem. Ninguém pulou. Ele se preparou há 2 anos. Foi. Ele farejou a crise. O governo não demitiu, não.
Vem demitindo. Não. Ele demite 10 e põe 8. 10, mas nomeia 15. Como é que pode? Não é assim, não. É difícil, diga-me. Não houve, não. Houve um recurso, sim. Roberto, Claro, vou te ouvir. a crise do país, Ah. e olha aqui que eu não estou aqui defendendo a corrupção. Sim, sim. Menos disso. Eu quero dar assim, o seguinte exemplo. Se na estrutura do Estado o governo faz uma obra sem nenhuma Finalidade. finalidade e gastou 5 milhões, tem uma criticazinha aqui ou outra lá. Se deixar roubar um pneu lá do Derac, o furto do pneu do Derac desmoraliza mais o Verdade. governo. Concordo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a corrupção, ela tem que ser combatida e o mérito da Lava Jato, no meu entender, não é pelas anos de cadeia que ele está dando, não é pela a punição dos colarinhos brancos. O mérito da Lava Jato foi de ter descoberto que a corrupção estava sistêmica. Sistêmica na estrutura do partido. Para isso, Comprovadamente. se indultasse todos eles, só o fato de ter descoberto isso, Já a foi um Lava- avanço. já foi um avanço da Lava Jato. E eu colocaria outra coisa depois. Agora, o que é que Positivo nisso aí. acontece? O que é que acontece? Esse país, a crise deste país, ela atende pelo nome de Previdência Social. Um problema que nunca se resolve. O déficit da Previdência Social deste ano, governado por Michel Temer, vai ser 150 bilhões de reais. Chamar a Rosana para contestar. 150 bilhões de reais. Então, até hoje, de tudo da Lava Jato que foi descoberto de escândalo, não chegou a 10 bilhões. Então, o déficit. Então, são essas estruturas que Olha o que eu acho engraçado da Lava Roberto, Jato. permite, só para É não que perder o caminho. toda vez que o Moro ou alguém denuncia, a PGR denuncia alguém, que o cara vai lá, no primeiro depoimento que ele dá, ela se compromete, vou devolver 7 milhões, vou devolver 10 milhões. Já vai devolver entregando 5 os milhões. pontos. Já vai entregando os pontos, quer dizer, tem alguma coisa sim, sabe? É isso que é. Tem, a questão, Bruno. e isso tem que ser pelo menos devolvido. Eu acho que poderia botar uma tornozeleira no cara pro resto da vida, para ele ser marcado como ladrão, como bandido, mas devolve o que tu levou do Estado. Nem sou a favor que morra na prisão, não. Nem sou a favor. É só para identificar, para ele ter, moralmente, para ele se envergonhar perante a sociedade. Essa Mas eu gostaria, a gostaria punição de do Zé Dirceu tá muito entrar dura, né? naquilo que o Zé Dirceu tá sendo perdoado, Narciso pô. estava colocando Na cadeia. Né? pontos positivos da Lava Jato. Eu vejo outro ponto mais positivo ainda do que esse. O que é que se tinha no Brasil de até então? Quantos políticos nós conhecemos que começaram suas carreiras só na política, como vereador, depois deputado estadual, depois federal, depois senador, governador? E viraram bilionário. Não só exerceram isso com salários de parlamentares e ficaram bilionários. Tirando proveito. Quantos no Brasil? Da influência, né? Não vou aqui citar nome, mas todo mundo milhares de conhece. milhares de milhares. Milhares. E ao longo essa da história, coisa né? precisava parar, sim. A não ser que quando Já o cara não vira basta. deputado, ele tem um banco lá dentro só para ele que ele pode tirar, né? E não tem, né? Que você foi Não deputado. tem, não tem, é o contrário. Não, tem que vir das estatais, né? É. Tem que vir da Petrobras. Do favor, tem que vir né, do que O ele cara que faz. vive de salário de deputado, A e dizer briga que tem agora dinheiro, você conversa fiado. para legalização do jogo. Você acha que não tem um baita de um lobby lá dentro, do negócio que rende dinheiro mesmo o jogo? É claro que alguém vai sair de lá rico. Isso aqui são os favores que o cara ganha por votar no projeto. São os cachoeiros da vida, né? São os cachoeiros da vida. Mas é, isso precisava Agora parar. você diz, o país não precisa, o Estado não precisa de uma casa de jogo. Precisa, porque rende dinheiro. Vocês falaram em Agora é Previdência. pena que tem no meio um monte de atravessador que avacalha Vocês tudo. falaram em Previdência. Previdência daqui do Acre está quebrada, né? O governador, me parece que teve que passar mês passado 14 a 18 milhões de reais para complementar a folha dos E ele tirou inativos de e onde? pensionistas. Sim. Tirou do Caixa Não, do do Estado, Caixa do que já Estado. está quebrado, né? Agora, quantos vão se aposentar daqui até o fim do ano? Você já Rosana viu? disse que a Cerca educação de é alta, 30%, né? Da 30%. educação, né? É. Aí, como também para o ano a Previdência não tem dinheiro para pagar, vai cair no colo do Estado.
Então, se o Estado já está inviabilizado esse ano, ele vai estar pior no próximo Tu imagina, ano. Luiz, num A setor tendência. que precisa ser, que seja reposto o pessoal que vai se aposentando, que é a Polícia Militar, o policial Pois civil. é, nós estamos falando como todo. Nós vamos chegar numa situação que provavelmente daqui a mais um ano, nós vamos ter que aposentar o que? 30% desse pessoal, é 30 pessoas a 30% Olha, a menos nesse na aspecto, eu rua. É o caso não Grécia, condeno, esse. Mas, não Roberto- condeno essa iniciativa do governador de estar tentando buscar recurso em depósito judicial, para, né, ou buscar brigar pela multa da repatriação, porque tem que fazer qualquer coisa. Mas tudo isso é paliativo, né? Paliativo, mas Mas, pelo menos para pagar o 13º. Não vira o Rio de Janeiro assim, de uma hora para outra, né? É claro que é bom que a gente aqui debata também, discuta a situação da Previdência Social do Acre, que é a que mais nos interessa. Nos interessa, exatamente. Mas acontece... Nesse programa aqui, o diretor do Acre Previdência, Anchieta. ele disse, eu acho que uns 6 meses atrás, né? É. Que chegaria só até novembro, né? Até dezembro. Até Agora- dezembro, mas agora- nem chegou a dezembro. O que preocupa mesmo não é saber que um Estado pequeno, pobre como o Acre, Sem indústrias. vai chegar nessa situação. O que preocupa é que o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais já estão pagando a folha de pagamento dos seus aposentados com recurso próprio do Estado. Olha, meu amigo, eu sou um cara... E você sabe, Osmir, que a aposentadoria não é para ser paga pelo Tesouro do Estado, é para ser paga pelo seu fundo, o seu fundo de previdência. Olha, Claro. eu venho acompanhando política há muito tempo e de muitos governos. E eu não gosto de vir em programa porque dá vontade de falar o que você viu, que você concordou e o que você calou. Esse fundo de aposentadoria, ele vem sofrendo danos há tempo. Eu ia entrar nessa. Eu me lembro quando o Orley era governador, você, outros que não estão aqui, nós participamos de umas coisas... Silvio Martinello. ficava só na redação Pode escrevendo. dar os nomes, eu estou dizendo quem está Roberto, aqui. eu ficava só na redação. Todos eles. Meu amigo, é assim que se acaba, é assim que o Estado Eles faz. reuniram para pedir apoio para sacar 17 milhões de reais De um naquela projeto época. que a gente via que não que era do Fundo viável. Previdenciário E os e que nosso deputados amigo votaram. aqui era o chefe do gabinete civil. Ah, era? Você era? Essa trama Olha partiu só. dele. Eu nem sabia Peraí, disso. tem mais uma A coisa. história não é bem Ele essa. sacou O Osmir 17 tem milhões de direito reais. Tem direito à E defesa. quase no final do governo dele, ele mandou um projeto para a Assembleia e pegou o restante do Fundo Previdenciário, passou para o cofre do Estado Era 40 e não devolveu milhões. nem 17 nem os 40. E naquela O senhor época era nós não chefe do questionamos, Não, mas gabinete. é, deixa eu contar a história real. Olha aqui, Votaram, né? ele sabe. Não, Mas mas ele só tá nessa. para repor a verdade. Não, só um minuto. tô Vai. nem entrando Para em repor a detalhe. verdade. Vamos lá. Primeiro, realmente, o governador fez um empréstimo de Entre 17 aspas. milhões. Não, entre aspas, não. Teve o apoio Era do Poder foi Legislativo, aprovado, foi aprovado. teve Ah, tá. o apoio do Poder Judiciário, do Os representante. O deputados silêncio da votaram. Pois imprensa... é, 17 milhões. É. Em seguida eu saí. Na hora de pagar, que eu já não era mais chefe da Casa Civil, na hora de pagar, ele entra com um projeto de lei na Assembleia Legislativa extinguindo o fundo de previdência que deveria ter 70 e poucos milhões em Naquela época, 96. dizendo que seria destinado à construção de 97, casas 98, populares Pacto dos para Sabiás. os funcionários. Só um minuto. O nome do Exatamente. conjunto. Quando chega na Assembleia, foi modificada a lei, já não dando destinação para lugar nenhum, e faz Um a acordo que extinção... envolveu o Álvaro Romero, que era E faz a presidente na extinção época. do Fundo de Previdência. Eu não era chefe de gabinete, estava como deputado federal em Brasília já nessa época. É bom que se Você diga. apenas iniciou tudo. Não, o empréstimo só. O empréstimo legal. E era vantajoso o empréstimo, sabe por quê? Porque o dinheiro, quem estava sendo beneficiado com esse dinheiro, era o Bonacre. Quer dizer, 87 milhões de reais que era do O 17 fundo, ficou foi pro com ralo. juros. Bom, Aí, na extinção, acabou. Agora, me Aí começou falaram do também, zero. eu não entendo de política, que o maior erro foi extinguir o Banac. Disse que era mais caro parar o Banac do que conseguir tocá-lo, mesmo que de Eu forma também menor. concordo. Isso aqui o Narciso Eu fui conhece bem. contra. Narciso e Arlindo Eu fui com ele, contra os o fechamento do Banac. Disse isso para o governador. Osmir, E até bancos- hoje pagam, né? Não, os bancos hoje que estão aí, os estaduais,
que é o Banco de Brasília, o Banrisul, e os 3 ou 4 bancos estaduais que sobrevivem, estão muito bem. Né? Aí foi a onda neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Isso é verdade. O PSDB, vamos fechar tudo, fechar a agência. Tudo. Seu Banacre em si. Não havia necessidade de fechamento. Nenhuma. Não era deficitário? Não. Não, o capital que o Banacre tinha, ele tornou-se em papel. Que não vai mas agora, na hora que você Roberto, fecha, Roberto, tem um monte de conta, os caras não a pagam. partir do instante, que foi implantado o Plano Real, o Osmir conhece essa história mais do que eu, o Banacre não tinha rentabilidade para se manter como Só tinha papel, né? Não tinha. É que eles chamam de... Porque o, banco, passivo, o Banacre viveu muito tempo e nababescamente, quando o governo do Estado depositava todos os seus recursos do Banacre, o Banacre aplicava na ciranda financeira. Isso. Aí se capitalizava. Ele tinha até uma banca em São Paulo, não era? Tinha. Só para isso. Mesmo né? só de aplicação. Tinha. Agora, o grande problema, e ainda agora nós estávamos discutindo, o Osmir dizia, isso é uma desumanidade. O Mistênio era o gerente lá em São O que Paulo. está acontecendo no Rio de Janeiro. E é uma desumanidade mesmo. Sim. Aposentados vão ter o salário cortado de 30%. 30%. Agora, só que A justiça bloqueou o quantos governo dias está essa semana? tentando. O governo está 3 dias a tentando. justiça bloqueou Viu, o governo do Rio. Foi, Agora, né? esse corte no salário de 30%, o aumento na alíquota do desconto do INSS, é para tentar viabilizar o Estado, porque do jeito que o Estado está, não vai cortar 30%. Não. Isso é a herança dos governos do PMDB no Rio de Janeiro? Não, essa questão olha, dos royalties. não vamos entrar a nisso. queda do petróleo, ele não passa por geral. partido, não. Embora nós poderíamos dizer que a meca de poder do PMDB no Brasil, porque está no governo seguidamente há 15 anos, é o PMDB do Rio de Janeiro. E Mas o quem PSDB em está... São Paulo, né? Mas, Não, o PSDB em São Paulo e Minas. Não, mas São Paulo e quem Minas. está mais no poder no Brasil, isso há 30 anos, chama-se o PFL, que vem por DEM, que vem por... Esse pessoal está enraizado com o PMDB. Segundo escalão do Brasil, só tem 2 partidos, PMDB e o tal do PFL antigo, que é o DEM. Mas, Narciso, você falando no negócio do corte. No E aí não corte tem dos Lula que administra, aposentados, não tem Michel Temer, não tem Dilma. no corte a aposentado de oligarquia 30%, política, né? eu não concordo pelo seguinte. O certo, só um minuto, tenha um pouco de calma para ouvir. Teriam que chamar todos os poderes, todos. Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo, todos. Vamos sentar à mesa, vamos cortar de todo mundo. Opa, aí não é assim. Não, olha só. Aí, Vamos cortar de todo mundo. Por que cortar em cima do aposentado? então a Rosana tem razão. Por que Que o cortar em cima do governo gasta, aposentado? onde O não sujeito deveria já ganha gastar e pouco. quer que os Vamos outros trazer o paguem a conta. judiciário pro Ganha jogo. 5 mil reais. Ganha Osni, 5 eu mil peguei um reais. aplicativozinho vamos do trazer o Narciso judiciário agora. pra isso. Um Judiciário pro aplicativo jogo. de pesquisa aí, perguntei tipo assim, quanto fulano de tal ganha por mês? Aí o aplicativo sim respondeu, 77 mil reais. Esse cara vai Perguntou, sentar vamos dizer o nome mesa? aqui. Diga você. O juiz Sérgio Moro. É isso? É. Perguntaram quanto é que o juiz Sérgio Moro ganha. Aí a voz lá, o programa 77 respondeu. mil por mês. 77 De mil salário por mês. oficial. Qual é o teto do Brasil? 35. 33. 33 mil. Tem alguma Tá coisa o errada. dobro. Sobre isso, Então, a gente sobre conversa isso, no terceiro bloco. é que deveriam chamar para todo mundo pagar essa conta. Só que... Sim, mas aí ali vai auxílio moradia, ali vai auxílio alimentação. Não interessa. Antigamente quem vivia disso era deputado. Cortaram tudo e agora está noutra esfera. Vamos para o intervalo, a gente volta já.